Quando Deus parece distante, você, meu amigo, tem se aproximado dele? Eu te faço uma pergunta hoje. Estamos no 14º dia de um desafio fantástico, uma vida com propósito. Você sabe o seu propósito de vida? Você sabe o que tem transformado a sua vida, o que te traz para resgatar o seu propósito e colocar na direção certa do propósito que a sua vida te trouxe? Qual o seu propósito de vida? Se você tem um propósito, você sabe definir qual é ele. Se eu te perguntasse hoje, se Jesus voltasse e te perguntasse hoje e falasse qual o seu propósito, que você ia responder para ele? E se você souber qual é o seu propósito, se ele te perguntasse, você ia responder que estaria fazendo ele? Estaria botando pressão no seu propósito? Bom dia, porque hoje é o 14º dia e nós vamos tocar o terror e vamos fazer o nosso melhor, porque hoje é terça-feira, é o dia de fazer o melhor. Dona Jô, meu amigão Tiago, minha madrinha Marta, lá direto de Santa Clerlândia, Pitulia, minha irmã linda do meu coração, Jaque, e vamos chegando e a galera tá chegando. Gente, sensacional, extraordinário dia, 14º. E vamos embora, minha amiga Jace, Dona Lourdes, e vamos chegando, gente, vocês que estão chegando, é o dia de fazer o melhor, é o dia de fazermos o nosso melhor, porque hoje é terça-feira é o dia de fazer o melhor, todo dia é o dia de fazer o melhor, e hoje é o seu dia, 14º dia do nosso desafio, e eu te pergunto, meu irmão, tá fazendo sentido? Você tem botado isso para outras pessoas, você tem multiplicado, você tem transbordado na vida de outras pessoas? Não deixe uma torneira fechada, não seja uma torneira. Deixe, não seja um rio estancado, não seja uma represa, seja um rio que flua. O Senhor te espera, seu transbordante. Vocês aqui são todos transbordantes, que eu sei, pessoas de Deus, pessoas do Senhor, e nós vamos conectarmos agora nesse 14º dia, que o título desse livro, Uma Vida com Propósitos, é Quando Deus Parece Distante. Acredito que todos nós já vivemos um momento assim, né? De achar que Deus está longe, de achar que Deus não tem falado com a gente, de sentir Deus realmente fora daquele momento e acharmos que estamos sozinhos. Eu gosto muito daquela passagem, daquela frase muito conhecida, talvez vocês conheçam, chama Pegadas na Areia, né? Quando a pessoa está ali chorando, naquele momento de dificuldade, e que ela encontra com o Senhor e fala: Senhor, naquele momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou. Naquele momento mais complicado da minha vida, o Senhor me deixou só. E aí, Deus pega ele, volta a fita e mostra a imagem. E naquele momento, que ele achou que só tinha uma pegada na areia, porque ele achou que estava só, é porque Jesus estava carregando ele no colo. Então a única pegada que tinha lá era de Jesus, porque a sua não estava nem encostando na areia. Então, tenha muito cuidado quando você achar que está só. Ele pode estar mais próximo de você do que você imagina. Em Isaías 8,17 fala o seguinte: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías tem uma história muito forte de proximidade com o Senhor, né? Então, é um profeta de grande valor para o Senhor, e mesmo assim teve momentos que sentiu distante de Deus, mas ele fala: eu confio e ponho a minha esperança. Ou seja, ele não se afasta, ele não teve medo, ele confiou, porque ele está ali, presente na graça. Ele estava na graça e ele confia. E quem confia não sente abandonado. Quem confia não sente medo. Quem confia não sente desprezo. Quem confia está junto. E o interessante é que, se compararmos as pessoas que amamos, por exemplo,
nossos pais, aos nossos cônjuges, irmãos, pessoas que amamos, às vezes também nos decepcionamos, às vezes sentimos que essas pessoas podem estar distantes por algum momento, por alguma ocasião, por alguma situação, mas eu te garanto, é só chamar. É só você chamar. E muitas das vezes o distanciamento não é com a outra pessoa. Às vezes o distanciamento é com nós mesmos. Já parar para pensar? A grande maioria das vezes é sobre nós mesmos. Os sentimentos que achamos que está passando no coração daquela pessoa, muitas das vezes é no nosso coração. E nós estamos distantes e achando que aquela pessoa está distante de nós. Eu separei uma frase boa aqui, nesse capítulo, que ela fala o seguinte aqui, do livro mesmo. A mais profunda adoração é louvar a Deus, apesar da dor. Dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação. Render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Quando ele parece distante. Em Samuel 13:14 e também em Atos 13:22 fala o seguinte: com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus, né? E em Samuel fala o seguinte: o homem segundo meu coração. O Senhor teve o prazer de chamá-lo. O Senhor teve a intimidade com Davi. O Senhor teve a proximidade com Davi. Então, com exceção de Jesus, Davi foi o cara que Jesus chamou, que Deus chamou, né, de um homem segundo o meu coração, em 2 vezes, em 2 passagens, tanto em Samuel quanto em Atos. Agora preste bem atenção, porque é o seguinte: o que passou Davi? Davi passou por tormentos, Davi passou por aflições, Davi passou por testes, Davi passou por muitas coisas. Só que o que a gente percebe é que ele, como era segundo o coração do próprio Deus, ele tinha liberdade e ele se abria com Deus e ele falava o que sentia. E nós, no desafio do Provérbios, né, que nós passamos 31 dias, foi interessante que eu aprendi muito com as passagens e esses ensinamentos, porque como Davi foi um filho amado de Deus e ele tinha um acesso direto, então o Provérbio nos ensina muito, é um ensinamento para a vida. E você percebe que ali ele te dá uma escola. E em Eclesiastes já vem, e tem muitas coisas escritas em Eclesiastes, o próprio Davi também fala, e também em Salmos, e ele fala das aflições. E ele se aproxima tanto de Deus que mesmo nas próprias dores, nos nossos momentos de aflição, no nosso momento de dificuldade, nós temos que abrir. E é essa hora que é a hora de ter intimidade. Porque Davi fala várias vezes, em muitos momentos, em muitas citações, ele fala: tu estás me evitando, né? Ele fala: por que te esquecesse de mim? Por que está tão distante? Por que ignoras meus pedidos e meu socorro? Ele se abre. E às vezes nós ficamos, na nossa aflição, nós ficamos com medo de nos abrir, com medo de falarmos com Deus com transparência, com medo de termos um diálogo com Deus na sinceridade. E isso nos leva a nos fecharmos. E o fechamento com Deus não é o ideal. O fechamento com Deus não é Ele quer nosso coração aberto, Ele quer a nossa proximidade com Ele. E se Davi, que é um cara que foi um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Deus falou, nós devemos sermos abertos também. Vamos seguir o exemplo. Deus reconhece algumas vezes que Ele esconde a face da gente, né? Por exemplo, aqui, vou citar um exemplo. Em Deuteronômio, Deuteronômio 31:8. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá a minha presença. Então, Ele deixa claro que Ele não vai nos abandonar nunca. Ele não vai te abandonar, Ele não vai me abandonar, e Ele não nos abandona, e Ele está presente. E essa frase que eu citei de pegadas na areia, deixa muito claro, deixa muito
eu assim, conheço ela tanto e algumas vezes eu até me emociono quando eu vou ler ela, porque eu sinto é tão amoroso aquela passagem, porque quando você sente que Deus estava te carregando, que você não estava só, mas que você não percebeu, eu me sinto, sabe, será que estou sendo egoísta? Será que eu estou deixando de ser amoroso? Será que eu não estou percebendo que Deus está próximo? Será que eu não estou percebendo a proximidade dele comigo? Será que eu não estou percebendo? Será que eu não estou percebendo? Será que eu estou me rendendo às tentações? Estou me cedendo aos pensamentos que não são dele? Então, ou seja, quando fazemos essas perguntas a nós mesmos, são a voz que não é de Deus que está vindo. Essas vozes que querem nos atrapalhar. E nós temos uma briga interna com nós mesmos, uma briga de identidade, uma briga de entendimento, uma briga de aprovação, uma briga de conexão, uma briga de entendimento, uma briga de descobrir a verdade. E eu te falo, essa briga é constante, principalmente quando achamos que Deus está distante de nós. E ela nos faz remeter o seguinte, que essa briga ela é tão forte que Jesus teve medo, Davi teve medo, Jó teve medo, até os mais íntimos de Deus teve medo na sua humanidade. Na sua humanidade, até os mais íntimos do Senhor teve medo, porque somos humanos. E Deus manda o seu Filho, troca ele pelos nossos pecados, nos leva a remeter a um diálogo mais próximo com ele, porque esse pecado nos distanciava, e o próprio Cristo vem e arrocha, o próprio Cristo vem e destrói, o próprio Cristo vem e arrebenta com tudo, bota pressão e nos traz proximidade com Deus vivo, e nos traz essa conexão e a clareza de que na nossa humanidade nós podemos ser frágeis, mas não podemos esquecer de quem está aqui, por que viemos fazer e quem nos colocou aqui. Bom dia, meu compadre, como é que tá essa Goiânia aí? Tá só o ouro. E bem-vindo aí também, bem-vindo a galera que chegou aí também, bom dia a todos. Eu já estava no meio aqui, não cumprimentei todo mundo. Vamos embora. E aí é o seguinte, o que acontece é que nessa proximidade que temos com o Senhor e nesses exemplos que Ele nos dá, nos leva ao quê? A entender que nós estamos muito mais próximos dele do que imaginamos. Então, na nossa essência, na nossa humanidade, nós tendemos às vezes a entender que Deus pode estar distante, mas não dá. E esse exemplo de Davi, quando Deus chama ele de filho amado, né? Visto como nos olhos de Deus como homem segundo o seu coração, então a gente percebe que mesmo os escolhidos, mesmo os que estão numa missão maior do que uns dos outros, eles também sentem aflição na sua humanidade. Então o nosso espírito tem que estar sempre conectado com o Espírito do Senhor para que nossa alma esteja sendo governada pelo nosso espírito, para que o nosso corpo não se aflinja, para que a nossa mente não sofra devaneios e caçamos pensamentos diferentes do que nós devemos ter. Se Deus voltasse hoje, tem uma encenação, né? Brian McLaren tem uma encenação que ele faz, um texto, como se Jesus estivesse sendo entrevistado. E aí a repórter pergunta, e como Jesus gosta sempre de responder em parábolas, é interessante que a maneira que ele coloca, eu achei reflexiva demais. As perguntas e Jesus nunca te dava uma resposta direta, ele nunca te deu a resposta para você ter simplesmente aquilo que você entende sim ou não, por aqui. Muitos dos textos deles eram em palavras. Então, quando pressionava Jesus, ele respondia em parábolas. E aí, McLaren fala o seguinte, a repórter ia entrevistar ele e nessa entrevista
Pois é, Jesus, mas você falta 30 segundos aqui para entrar para o comercial. Como o senhor acha que nós... O que é que a gente vai fazer para a gente entrar no reino do céu? E Jesus, na sua calma, responderia o seguinte: o seu coração deve estar aberto às promessas do Senhor. Aí ela, pois é, mas agora faltando 15 segundos para entrarmos no comercial, o que seria de fato o meu coração está aberto para o Senhor? Aí ele, você já teve experiência com Deus? E aí ela fala, mas está faltando 5 segundos, me fala de fato o que eu tenho que fazer. E Jesus sempre remete a um exemplo. Ele fala o seguinte: amar é próximo como a si mesmo, e a Deus em primeiro lugar. Então, se o nosso coração está distante de Deus, nós não vamos conseguir nos amar. E a partir do momento que você não consegue se amar, você não vai conseguir amar o seu irmão. E você percebe que todas as pessoas que não têm amor próprio, todas as pessoas que não se amam, elas não conseguem amar as outras pessoas. Elas podem achar que amam, podem achar que tem amor, mas não tem. Porque o amor, ele vem daqui. Você tem que encher esse tanque que está em você para você poder transbordar. E muitas das vezes as pessoas têm cuidado, as pessoas têm proteção, as pessoas têm ciúme, as pessoas têm vários sintomas que elas identificam e confundem com amor. E na verdade não é. Porque a pessoa, no seu coração, ela pode estar tão bloqueada e tão fechada e tão assim, necessitada de amar ela mesma, que ela não consegue transbordar o amor. Ela não consegue amar outra pessoa porque ela também não se ama. E se ela não sente esse amor que advém do próprio Deus, ela não vai conseguir amar as outras pessoas. É pesado isso, é muito pesado, mas é a grande verdade. E seguindo a ideia de McLaren nessa entrevista, aí ele sai do estúdio, vai tomar um cafezinho, a repórter torna a insistir e fala: Jesus, e aí, cara, mas você não me respondeu, você não me respondeu nada. E ele fala: a resposta está dentro de você. E ela continua, ela fica mais louca, ela endoida e fica mais preocupada ainda e fala assim: mas como? Dentro de mim? Eu quero a resposta, me fala o que é que eu tenho que fazer. Buscar a Deus acima de tudo, a verdade acima de todas as coisas, e o teu coração esteja aberto para receber as promessas do Senhor. Esteja aberto a receber as promessas do Senhor. Ele te promessas. Enfim, Jesus deixa sempre em parábolas, mas Ele te mostra onde você tem que ter. Sempre as respostas dele nos levam ao Senhor. Sempre as respostas dele nos levam à verdade. Sempre as respostas dele nos levam ao quê? Ao raciocínio. A raciocinarmos, a levarmos o nosso entendimento ao racional e aí trazer para o espiritual e conectarmos com Deus. Aquela parábola da prostituta, ela é muito forte e aquilo sempre é interessante. Eu já ouvi ela, sei lá, não sei nem quantas vezes já ouvi aquela parábola, mas todas as vezes que eu escuto eu fico imaginando Jesus escrevendo na areia, aquela galera botando pressão, ele está lá de boa, sossegado. E a galera, chega aquela galera botando pressão. E aí, agora temos que matar, vamos apedrejar. Porque ela é adulta. E bota pressão, porque, ou seja, a ideia era sacanear com ele. Que ele desse uma resposta que, ou seja, se manda apedrejar, tá lascado. Se não manda apedrejar, tá lascado. Então, qual a decisão? É só com conexão com Deus para ter uma resposta daquela no momento daquele, no momento de pressão, no momento que nós também sofremos pressão. Você sofre pressão, eu sofro pressão. Que decisões temos tomado nos momentos de pressão da nossa vida? Que decisão você tem tomado nos momentos difíceis da sua vida? Como você tem reagido aos seus momentos de pressão na sua vida? Que decisão você tem tomado, por onde você tem ido nos seus momentos mais difíceis? São momentos de raciocinar. E Deus calmamente, não responde novamente. Ele não responde. Ele deixa que você responda. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, meu irmão. Segue a vida. Né? E outro cara do coração de Jesus foi Jó, né? E Jó passou por uma dificuldade imensa,
Eu acredito que a maioria de vocês conhece a história de Jó. Se não conhecem, procura conhecer, porque foi um cara do coração de Jesus também, e sofreu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo em um só dia. E essa frase dele é muito forte. Jó 1, 20 e 21. Saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, tem gente que fala o seguinte, e eu imagino, né, também, porque nessa frase ele deixa tão forte que nada interessa mais, que só interessa a Deus, porque ele perde tudo em um só dia. E ele era um cara de muitos bens, era um cara de família bem sucedida, de família bem vista, e um só dia acaba com tudo. E ele deixa claro, e ele se prostra, e ele bota o rosto no chão e fala assim: eu vim do nada, e do nada vou voltar. Deus me deu, Deus tirou, e se ele tirou, ele pode me dar de novo. É tão forte, porque na graça daquilo, qualquer um poderia entrar em desespero. A grande maioria, nós como humanos, poderíamos entrar em desespero, e a grande maioria entraria em desespero, porque na nossa humanidade, o primeiro momento é nos conectarmos à perca e não nos conectarmos aonde temos que buscar a solução. E ele não, ele busca a solução. Eu falei, eu vim do nada, eu vim de Deus, e tudo que eu tinha foi Deus que me deu. E se ele tirou foi porque ele tinha, e não era nada meu, porque se ele que me deu era dele. E se ele quiser me dar de novo, ele vai me dar. E a história dele remete ao quê? A um processo, a uma jornada muito forte, a uma jornada de transformação, a uma jornada que ele entendeu que Deus nunca esteve longe dele, mas mesmo assim ele abre o coração em várias passagens dele e ele diz: Senhor, estou aflito, Senhor, eu tenho medo, né? Tem algumas passagens aqui em Jó, e aqui fala o seguinte, vou citar, tá em Jó, tá? Não vou falar todos os versículos, porque senão a gente vai dar um lugar, mas são 6 frases, está todo lá em Jó, tá? E Jó fala o seguinte: ele é bom e amoroso, é uma frase, ele é todo poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida, ele está no controle, ele tem um plano para a minha vida, ele vai me salvar. Ai, interessante, muito interessante. Parece que em Palmas está caindo uma chuvinha. Vou fechar essa porta aqui, tá uma ventania, pera aí. Uma ventania gostosa, um arzinho gostoso aqui. Rapaz, que delícia de chuva aqui. E a Juliana foi pedalar com a Mona Lisa, né? Tá pegando a chuvona aí, né, meu amor? Eles estão pegando a chuva, não tá assistindo hoje, né? Estão pedalando. Mas, então, olha só. Ele é bom e amoroso, ele é todo poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida. Ele está no controle, ele tem um plano para a minha vida. E ele vai me salvar. No maior desespero de tudo, o cara está na maior aflição, perdeu tudo, está desesperado. Só que as palavras dele eram de confiança. Por que Jó falava tudo isso aqui? As pessoas desdenharam dele, as pessoas humilharam ele, as pessoas arrebentaram com ele. E aí você traz, a gente tem costume de ver essas histórias, é como se fosse um conto de fada. Não, é realidade, eu estou falando de história. Eu estou falando como se fosse você. Vamos nos colocar no lugar de Jó. Aí Jó tem um Deus, e ele ama a Deus, ele crê naquele Deus, e aí de repente ele se vê sem nada, e todas as pessoas começam a zoar com a cara dele. Cadê o seu Deus, meu irmão? Aonde é que está esse Deus que você fala, esse Deus que você confia, esse Deus que você fala tão bem dele? Aonde está esse Deus? Imagine isso com você sendo zoado, você sendo zombado, e mesmo assim ele solta. Ele é bom, amoroso, ele é todo poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida, ele está no controle, ele tem um plano para a minha vida e ele vai me salvar. Mesmo em cima da pressão, mesmo em cima do calor das dores,
mesmo em cima das percas mais profundas que o ser humano pode ter. Ele perdeu tudo da família. Ele não desistiu. E no 23:12 ele fala o seguinte: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. É muito doido, meu irmão. E aí eu chego ao entendimento que é o seguinte: Deus te deve o quê? O que é que Deus te deve? O que é que Deus te deve? Deus não te deve nada. Se Ele não falar mais com você durante o resto da sua vida, Ele não te deve nada. Ele não te deve obrigação nenhuma. Ele já te colocou aqui, já te deu, botou o filho para pagar os seus pecados, redimiu o seu pecado e botou você de novo na graça, tem conexão com Ele agora. E você pode fazer, tomar a decisão que quiser. Você pode tomar a decisão que você quiser. Então, quanto Deus te deve? O que Deus te deve? Nada. Deus te deve nada. Agora você tem uma dívida com Ele. Você tem uma missão a reparar com Ele. Você tem um caminho, uma conexão para seguir com Deus, porque você tem uma dívida com Ele. E quando nessa história, quando Jó perde tudo, mas que ele volta e solta todas essas palavras de amor, ele entende que Deus não devia nada para ele. Se ele tinha, ele tirou. E se ele tirou porque ele quis? E se ele quis, é dele. Então lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Lembre-se do que Ele já te deu. Lembre-se de onde você está, para onde você deve ir. Meu amigo Frederico chegando aí. Chovendo em Goiânia também, compadre? Goiânia também tá bom, hein? Anne, Frederico, caba do coração bom. Quem estava aqui no dia que o Frederico teve aí, sensacional. Meu amigo Frederico Arthur. Gente, em Coríntios fala o seguinte: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sua culpa em nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus nos colocou em união, nos aproximou, reteve o pecado através de Jesus e nos colocou próximo de Deus. E eu te pergunto, o que você tem feito nas suas dificuldades? O que você tem feito quando você acha que Deus está distante de você? Aonde você tem colocado suas preocupações e seus pensamentos? Aonde você tem buscado as soluções? Aonde você tem buscado as suas soluções? Então eu te convido ao seguinte, a entender que essas histórias não são conto de fadas. Essas histórias bíblicas são histórias reais, para que nós possamos entender que nossa vida também é assim. E quando passamos provações, entendemos que não somente nós, mas pessoas também passam por provações. E essas provações são conexões com o próprio Deus. E Deus não se distancia de você, porque a promessa dele, ele deixa claro: eu nunca vou te abandonar. Deus não falou, talvez, de vez em quando, só às vezes eu estarei com você. Ele fala, eu nunca vou te abandonar. E ele nunca lenca com as promessas dele. Ele não deixa ninguém na chapada. Ele não larga o companheiro para trás. Ele não deixa promessa sem cumprir. O que você decide fazer diante das suas dificuldades? Quem você vai buscar? Aonde você vai se aconselhar? Aonde você vai querer estar? E no final, meu irmão, aonde nós vamos nos encontrar? 14º dia, sabadão, com cara de terça, ou terça com cara de sábado, você decide, mas hoje é o dia de você fazer o seu melhor. Então, 14º dia, quando Deus parece distante, foi o nosso título de hoje, e o tema para a reflexão de hoje é: Deus é real, a despeito de como você se sente.
Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Ele usa nunca e jamais. Nunca e jamais. Meus amigos, aqui é só um teste, é só uma passagemzinha. Aqui é só aperitivo. Nossa missão é levar a galera para onde Deus quer que a gente chegue. No nosso destino final, na nossa rota final. Vamos aproveitar isso aqui porque Ele nunca e jamais vai te abandonar. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando a Ele parece distante? Medite sobre isso, medite sobre a sua conexão com Ele. E essa pergunta é muito reflexiva. Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? E amanhã, dia 15, o tema será: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E amanhã será extraordinário. E amanhã, mais uma terça-feira, com cara de domingo. Amanhã, um dia que o Senhor já fez para nós. Só que vamos viver primeiro hoje, porque hoje já está pronto. E hoje é o dia de você fazer o melhor, porque é uma terça-feira maravilhosa. E aqui em Palmas está caindo a chuvinha. Lá em Goiânia está caindo a chuvinha. Como é que tá na Bahia aí? Está caindo a chuvinha também ou não? Só... Como é que tá na Bahia aí? A chuvinha tá boa também ou não? Goiânia chovendo, Palmas chovendo. São Clelândia tá chovendo aí, no Goiás? Goiânia tá chovendo. A São Clelândia aí, como é que tá, mano? Onde é que tá caindo no Brasil, chuva no Brasil inteiro. O Thiagão também tá caindo a chuva pesada lá, né, Thiagão? Eita, rapaz. A Bahia tá sol, um sol pra cada um. Aí é sol, né, parceiro? Aí é sol, menino. Ai. Show de bola, gente. Fantástico. Bom demais. Prazer estar com vocês mais um dia. Sensacional esse desafio. E vamos embora, porque hoje é o dia de fazermos o melhor. É uma excelente terça para vocês. Faça o seu melhor com o que puder, com as ferramentas que tiverem, e que Deus com certeza estará com você, porque é a promessa dele. E até amanhã às 6h33, meus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus. Extraordinário dia!